Boa noite. Boa noite. Estamos dando início à nossa live sobre formação intelectual e científica na educação básica e no ensino médio. Hoje nós trazemos como convidado Gustavo Bertocci. Ele fez graduação em filosofia pela UERJ e mestrado e doutorado em filosofia da ciência também na UERJ. Eu vou passar a palavra para ele agora. Boa noite Vinícius, boa noite Júlia, boa noite Márcia, Vão. Uma alegria estar aqui com vocês para a gente conversar sobre esse tema tão importante, que é educação, tema tão maltratado, né? Enfim, é uma alegria estar aqui com vocês. Prazer imenso te receber. O tema, na verdade, é uma grande provocação, né, ao estilo filosófico. A escola educa, né? E Gustavo é um grande amigo aí de muitos anos, colega também de pesquisa na área de filosofia da ciência. Então, mais uma vez, é um prazer imenso receber. Antes de passar a palavra para que você discorra sobre o tema, para quem ainda não conhece o projeto, então a gente informa que é uma parceria entre o Centro Acadêmico de Física, da UERJ, e o Masterclass Internacional de Física de Partículas, que, como o próprio nome já diz, é um projeto de divulgação científica na área de física, que envolve diversas instituições, dentre as quais o Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, o CERN, e a live é transmitida pelo perfil do Cafis. Depois, além do próprio perfil do Cafis, ela fica disponível também no nosso canal do YouTube, que se chama 2 Prótons e um Café. Beleza. Márcia, você está ouvindo? A Márcia deve estar ajustando lá a aparelhagem dela. Então, Gustavo, nos honre com a sua exposição. Você que tem uma experiência na área não só de filosofia da ciência, né, de filosofia da física, mas também no campo do ensino, da educação. Muito bom. Vinícius, assim, é muito bom estar te vendo aí, né? A gente participou de congressos juntos, enfim, é uma alegria muito grande. Obrigado pelo convite, viu? Para a gente poder conversar sobre esse assunto. Como você mesmo diz, eu tenho alguma experiência na área da educação. Eu sou professor há quase 20 anos, comecei a dar aula em 2001, né? Ainda estava no final da graduação, dei aula em escola particular, em escola pública, ensino fundamental 2, ensino médio, universidade particular, universidade pública, fui dono de escola do ensino fundamental, né, uma pequena escola, então eu tenho alguma pequena experiência nesse campo. E essa minha experiência me faz, com essa visão de dentro, né, de ter sido aluno e ainda ser aluno há tantos anos, e de ter sido professor, de ter sido gestor escolar, inclusive professor da Faculdade de Pedagogia. Acho que travou a internet dele novamente. Acho que travou a internet dele, porque eu estou ouvindo a Júlia bem, e o Vinícius também eu estava, mas o Gustavo, para mim, está totalmente congelado. Aqui também. Ele caiu novamente. Vamos tentar recuperar a conexão. Vamos ver se ele volta, talvez seja mais fácil do que a gente ficar entrando e saindo e mandando link, não sei. Sim. Talvez seja bom recomendar que ele coloque um cabo na conexão de internet.
Caiu a minha internet, desculpem. Não, beleza. Faz parte do processo. Desculpem. Moro na área rural aqui de Teresópolis, então a minha internet... Maravilha. Gustavo, se você tiver um cabo, talvez seja bom você conectar o cabo na internet e não usar o Wi-Fi. A conexão fica melhor. Seria bom, o problema é que eu estou aqui num ambiente que fica fora de casa, então só Wi-Fi mesmo, né? Tá. A minha biblioteca fica do lado de fora, né? Fica numa casinha do lado de fora, então não tem como. Enfim, como eu estava dizendo, Vinícius, eu tenho uma pequena experiência em educação, e essa experiência me fez questionar alguns pressupostos do nosso modelo escolar, né? Então, eu tenho um texto de um físico que você lembra bem, que é o Richard Feynman, que esteve aqui no Brasil. Está ouvindo? Está ouvindo claramente? Esteve aqui no Brasil dando aula na pós-graduação de Física no Rio de Janeiro. Ele gostava muito do nosso carnaval, né? E numa dessas vindas para passar o carnaval aqui, ele foi convidado, um grande físico, depois ganhou o prêmio Nobel, foi convidado para dar aula na pós-graduação aqui no período de um ano no Rio de Janeiro. E no final desse período em que ele esteve aqui, ele fez uma conferência sobre a Universidade Brasileira. Isso tudo ele explica aqui nesse livro, ele descreve na autobiografia dele. Tem um capítulo inteiro sobre o Brasil, sobre a experiência dele aqui no Brasil. E nessa conferência, ele choca a comunidade acadêmica e a comunidade científica brasileira, porque ele descreve um modelo de educação, né, o modelo enfim, um sistema de educação completamente alucinado, um sistema de educação no qual ninguém, de fato, aprende nada, ninguém estuda realmente nada, a não ser como passar em provas, né? Um sistema voltado para o aprendizado de como se dá bem numa prova. Isso ele percebeu no sistema de pós-graduação, na pós-graduação em física, mas isso, evidentemente, já existia também na graduação e no sistema da educação básica, tá? E no final ele chega à conclusão de que o nosso sistema educacional é completamente ruim, completamente inadequado, porque os alunos, de fato, recebem uma quantidade enorme de conhecimentos, um currículo brasileiro na educação é imenso, mas existe um currículo oculto. E esse currículo oculto é simplesmente o aprendizado na hora de fazer avaliações, de fazer prova, de fazer vestibular, enfim. Aprende-se, de fato, a memorizar para poder tirar uma boa nota, né? Enfim, essa é a conclusão que ele chega, e no final, a conclusão geral da conferência dele foi de que, embora ele tivesse sido convidado para dar aula numa universidade, houvesse um lugar chamado universidade, com currículo, com cadeiras, né, com alunos, com professores, na verdade não existia universidade nenhuma no Brasil, não existia ciência no Brasil, né? E isso em 1951 e 52. Isso já tem 70 anos. Então, o nosso sistema educacional é ruim de agora, né? Tem muita gente que fica dizendo, agora é moda em certo campo político brasileiro, a moda é atribuir o fracasso da nossa escola a Paulo Freire, né? Isso é completamente absurdo. Primeiro porque o Paulo Freire foi escrever A Pedagogia do Oprimido em 1968, 16, 17 anos depois dessa conferência do Richard Feynman. Segundo lugar, porque o Paulo Freire jamais jamais criou um sistema educacional. Ele tem uma filosofia da educação, mas ele jamais criou um sistema educacional. Em terceiro lugar, porque mesmo essa filosofia da educação, essa filosofia para a tomada de consciência dos estudantes, sejam estudantes do ensino básico,
sejam estudantes do ensino superior, sejam crianças, sejam adultos em processo de escolarização, principalmente escolarização, essas ideias, de fato, jamais tiveram uma repercussão como deveriam ter tido no sistema educacional brasileiro, na verdade, no sistema escolar brasileiro. Enfim, nós temos um problema educacional que é muito antigo e que é muito sério, porque aí eu me lembro daquela passagem do Lima Barreto, O Triste Fim de Policarpo Quaresma. No comecinho do livro, você vai se lembrar, o Lima Barreto conta que o Policarpo não tinha diploma, não era formado, mas ele tinha uma biblioteca. E tinha um médico lá, famoso da região, que quando ficou sabendo que ele tinha uma biblioteca, ele ficou surpreso, porque, enfim, por que ele tinha uma biblioteca se ele não era nem formado, se ele não era bacharel, né? Essa é a visão, de fato, do brasileiro médio. Uma biblioteca não serve para ser lida. O Policarpo Quaresma não tinha livros, não devia ter livros, porque, afinal de contas, os livros não servem para ser lidos. Eles servem como adorno a um diploma. Eles servem como sinal exterior de um diploma, né, de um conhecimento que se supõe ter. Então, é um escândalo que alguém que não tenha diploma leia livros, né? Enfim. Então, isso em 1915, tá? Em 1915, já tem mais de 100 anos que esse livro foi publicado. Então, nosso sistema educacional não é ruim de agora, não é ruim de 20 anos para cá, não é ruim desde Paulo Freire. Na verdade, ele é ruim há mais de 100 anos, ele é péssimo há mais de 100 anos. Por quê? Ele valoriza justamente o jeitinho para se passar de ano, para se tirar uma boa nota da prova, para tirar uma boa nota no vestibular, e não, de fato, o aprendizado, e não, de fato, a aquisição de conhecimento, né? É por essa razão, inclusive, que os professores mais valorizados, quando a gente fala no ensino médio, por exemplo, são justamente aqueles professores divertidos que ensinam musiquinhas para decorar fórmulas de física, que ensinam poeminhas picantes para decorar fórmulas de química, né, decorar, enfim, os ácidos, decorar a tabela periódica, enfim, eles são professores de mnemônica, da técnica de desenvolver a memória, mas não são professores, de fato, que ensinam a buscar o conhecimento, né? Então, nós temos este problema na educação brasileira. A educação brasileira educa, a escola brasileira educa, melhor dizendo, né? A escola brasileira educa, eu suponho que nós temos tido problemas em educar. Vinícius. Por favor. Certamente, Gustavo. Parece que a gente enfrenta um desafio social, né, um abismo social, econômico, nos falta infraestrutura, nos falta as condições materiais mais básicas, sem as quais nós não podemos pensar que uma logística da educação possa ser bem sucedida. No entanto, eu queria que você destrinchasse também como você vê a falta de um ideal de educação ou de um ideal de nação, de um projeto de nação que contemple, de fato, a educação como um pilar. Porque me parece que pensadores temos, né, grandes nomes temos, mas você compreende que em algum momento da história, não enquanto governo, nem mesmo algo que está para além dos governos, que é o Estado, mas como sociedade, em algum momento da história, nós fizemos
do letramento, da ilustração, de uma cultura de ciências, artes e letras, um ideal cultivado entre nós? Desculpa, Vinícius, a minha internet está um pouco ruim. Eu não entendi essa última pergunta. Em algum momento nós... Em algum momento nós fizemos da cultura como um ideal a ser cultivado, algo presente na sociedade? Bom, eu acho que essa tua pergunta, a meu ver, como educador, tem uma resposta clara. Parece que esse é talvez o grande problema do brasileiro. Ele não tem visto a educação, a cultura e a ciência como valores relevantes. Enfim, educação, cultura e ciência são sempre apresentados, por exemplo, do ponto de vista dos programas de governo e mesmo do próprio orçamento, como despesas, e não como investimentos, né? São despesas. Agora, eu penso que talvez a gente encontre o problema inicial da educação, da cultura e da ciência na falta de uma pergunta, na ausência de uma pergunta. Tá ouvindo? Consegue me ouvir? Ou tá ruim? Sim, tá bom. Tá. Na ausência de uma pergunta. A pergunta essencial para todo o processo educacional é: quem é o jovem, o adulto, que nós queremos que a nossa escola forme? Talvez essa pergunta tenha sido respondida uma única vez, e respondida de forma terrível, lá quando os militares, em 1971, reformularam o sistema de educação e acabaram com a divisão do ensino médio, do ensino segundo grau, né, como era, que era tinha o normal, que permaneceu, tinha o científico e tinha o clássico. Isso tudo sumiu e deu lugar à chamada o segundo grau na modalidade de formação para o trabalho, no qual eu fui formado, provavelmente você também, né? A formação para o trabalho. Mas que trabalho é esse? O que o militar queria ali em 1971? Que jovem que ele queria que se formasse? Ele queria que se formasse ou um engenheiro capaz de auxiliar no processo de industrialização do Brasil, né, de um Brasil grande, ou então o operário, capaz de operar máquinas, capaz de estar no chão da fábrica, sem cometer muitos erros. Enfim, essa era a visão que o tecnicismo militar tinha do processo educacional. Era uma visão essencialmente, de fato, tecnicista, né? Educação para a formação do operário e a formação não do homem de ciência, mas do homem prático, do engenheiro, que vai aplicar a ciência. Né? E a consequência a gente tem aqui. A gente não tem nenhum prêmio Nobel de ciência, nem de literatura, nem de artes, nem, enfim, de nada. Em primeiro lugar, porque a gente não conseguiu nunca responder, e quando respondeu, foi muito mal respondida, a pergunta: quem nós queremos que seja o nosso egresso do sistema escolar? Né? Essa pergunta é a primeira, que precisa ser formulada. A segunda pergunta, que só pode ser formulada a partir dessa primeira, é: se nós temos, então, esse modelo de ser humano, né, formado, que passou pelo processo, de um certo processo, idealmente, de paideia, de formação integral do ser humano na escola, né? Então, nós temos esse sujeito. Como é que nós vamos fazer para chegar nesse sujeito, nesse ideal? Ou seja, primeira pergunta, qual é a meta? A segunda pergunta, qual é o currículo necessário para essa formação? E, assim, se não for respondida a primeira pergunta, essa segunda não faz sentido nenhum, porque nós vamos ter um currículo completamente alucinado, completamente sem propósito, como é o currículo na escola brasileira, né? E a terceira pergunta,
que também não pode ser respondida. É respondida sem poder ser respondida. A terceira pergunta é, se nós temos, então, a meta, se nós temos o currículo, como é que nós vamos fazer para implementar esse currículo? Ou seja, que métodos nós vamos utilizar? Quais serão as práticas didáticas? No Brasil, a gente tenta estabelecer práticas didáticas, né? Enfim, boa parte da Faculdade de Educação pensa sobre isso, sobre o estabelecimento de técnicas e práticas didáticas e métodos, mas nós temos um método para algo que não existe. Nós temos um método para levar ao letramento, isso sim, aí tem Paulo Freire, tem Magda Soares, maravilhosa, e a gente tem métodos para o letramento. O letramento é um objetivo, né? Mas depois do letramento não existe objetivo nenhum na educação, né? Passou dos 6 anos, 7 anos de idade, a criança fica na escola sujeita a um currículo que não tem objetivo nenhum. Enfim, então, a questão do método não é a primeira. Do ponto de vista temporal e lógico, é a terceira questão. As universidades de pedagogia, as universidades de educação, e mesmo as formações de licenciatura, enfatizam a questão do método e da técnica. Só que enfatizam o método e a técnica sem questionarem, sem que elas questionem de fato, para que esse método, para que essa técnica está sendo desenvolvida? Porque pode ser que esse método e essa técnica estejam sendo desenvolvidas, e eu suspeito, e é o que seja o caso, com um sentido que seja contrário à própria educação. Então, você desenvolve um método e uma técnica eficientes com um propósito contrário ao que seria o propósito ideal da escola. Você torna cada vez mais a escola um lugar no qual se tem de tudo, menos, de fato, educação no sentido de paideia, de formação integral, que inclui a ciência, a cultura e as letras, né? Enfim, me parece que a gente tem esse problema. E só num terceiro momento, depois de estabelecer, então, esse objetivo que não existe, e esse currículo, que a gente poderia ter a questão do método discutida, né? Enfim, é preciso fazer uma grande discussão nacional para a gente poder definir quem é o brasileiro que a gente quer que as escolas formem. Qual é a nossa paideia? Compreende? É o nosso Me parece que esse é o... Perdão, desculpa. Não, o que você fala me remete, por exemplo, que na Alemanha eles chamavam, né, da Bildung, do ideal de formação, né? Desde lá de trás. A universidade alemã, com Humboldt, é pensada assim. O Schelling fazia críticas já ao que ele identificava como o avanço de uma mentalidade utilitária na universidade alemã, que para ele deveria ser um espaço de formação pela ciência, né? A formação desse ser humano ilustrado, cultivado, que frequenta a universidade não somente com propósitos profissionalizantes, mas, sobretudo, para formar-se enquanto livre pensador, né? Por meio do contato com a tradição em ciências, artes e letras. Agora, essa questão do tecnicismo que você coloca, muito presente entre os militares, durante ali o período da ditadura, me parece ser, no entanto, algo ainda mais antigo, né? Por exemplo, eu me recordo do discurso de formatura do José Leite Lopes, um dos maiores físicos, né, do Brasil, ali, daquela geração do Lattes. Se eu não me engano, se eu não estou confundindo aqui as coisas, a formatura do Leite Lopes em física, ainda
Faculdade Nacional de Filosofia, né? Naquela época, a Universidade do Brasil. Se eu não me engano, a formatura foi em 42. E é muito interessante porque o discurso de formatura do Lopes, ele transcende muito o que nós esperamos de um documento do gênero, e é um texto com uma leitura aguçada da nossa história cultural, da nossa realidade social, e também, eu diria, com ideias avançadas do ponto de vista filosófico. E nesse texto, o diagnóstico que ele faz da educação no Brasil é justamente esse, que nós estamos sempre tentando e jamais conseguindo consolidar um espaço de ampla formação, porque sempre nos atravessa, né? Há sempre uma pedra no caminho, há sempre algo atravessando esse propósito, desvirtuando os espaços de formação em nome de ideais utilitários. É óbvio que o Brasil, como um país com imensos desafios sociais, precisa mesmo formar mão de obra técnica, né? No entanto, ele não pode reduzir o seu ideal de educação à dimensão da técnica. Como você vê isso hoje, Gustavo? Nas nossas universidades, por exemplo, você acredita que nós avançamos alguma coisa desde então? Ou estamos tão tecnicistas e utilitários como sempre fomos? Perfeito, meu amigo, perfeito. Eu não conheço esse texto, depois eu queria que você me mandasse, porque eu não conheço esse discurso de formatura, mas deve ser uma coisa extraordinária. Mas eu acho que é justamente essa a questão. Quem não tem projeto nenhum de educação, o sistema que não tem projeto nenhum de educação acaba ficando sujeito a aquilo que parece ser mais importante, enfim, na ordem do dia a dia, do café pequeno. Em primeiro lugar, vamos ver aqui como é que funciona o sistema básico de educação, né? O ensino fundamental e médio. Eu estou sabendo de escolas que já a partir do 4º, do 5º ano, começam a aplicar simulados, modelo Enem, para as crianças. 4º, 5º ano, eu estou falando 9 anos de idade, 8, 9 anos de idade. E você sabe, todo brasileiro sabe que o processo escolar, a partir desse momento, e principalmente no ensino fundamental 2, e de forma quase completa no ensino médio, é um sistema que ensina os macetes e as técnicas para a realização de uma única prova na vida, que é o vestibular, que é o Enem. Se você não tem nenhum sistema, se você não tem nenhum projeto, melhor dizendo, de paideia, nenhum projeto de formação humana, nenhum projeto, nenhum ideal, melhor dizendo, de um ser humano com um conhecimento mínimo adequado para uma vida plena, não só profissional, mas também espiritual, mas também cultural, mas também científica, né? Enfim, um homem, de fato, integral, e não um homem unidimensional, como o Marcuse dizia. Se você não tem esse projeto, o projeto vai ser passar no vestibular. E aí você vai ter o fim da educação, porque focar 15 anos de formação de uma criança e de um adolescente com o único propósito de fazer uma prova, isso é algo completamente insano sob qualquer parâmetro, né? Então você vai ter um currículo completamente desligado das necessidades da própria sociedade, inclusive das necessidades técnicas da própria sociedade. Você vai ter um currículo que é desligado das necessidades espirituais do ser humano, das necessidades culturais do ser humano. É um currículo que, na verdade, é produtor de
assim, é um currículo produtor de mal social, é um currículo produtor de anomia, né? É um currículo que deseduca, na verdade. Sob a aparência de educação, você tem um processo deseducador, descivilizatório, porque se toma aquilo que é, que na verdade, é uma doença do sistema, você toma aquilo que é patogênico como normal. Se você tem um currículo que é completamente contrário a todas as necessidades reais do ser humano, e mais ainda, um currículo que é naturalizado por todos, professores e alunos, professores, sobretudo, né? Enfim, você tem, de fato, a patologização cultural, científica e política de um país. Compreende? Então, nós temos aqui um problema muito sério, que é o fato de que a educação faz com que a nossa cabeça funcione ao contrário no Brasil. Isso começa, evidentemente, no ensino básico, mas isso se revela também no ensino superior. E eu suspeito que aqueles que conseguem sair dessa naturalização da educação sem sentido, dessa naturalização de um processo educacional que visa somente a ensinar técnicas para resolver provas, aqueles que conseguem fazer isso a despeito da escola, a despeito da universidade, e não por meio da universidade, por meio da escola, Vinícius. Eu acho que esses são sobreviventes, na verdade. E mais ainda, eles são sinais de contradição. São pontos de contradição no nosso sistema escolar. Enfim, eles são os pontos de saúde do nosso sistema escolar, aqueles que realmente param, prestam atenção e chegam à conclusão de que o que se faz não faz sentido, então é preciso realmente começar a estudar, né? E são esses os poucos que acabam estudando porque querem estudar, não por prazer, não necessariamente, mas porque querem conhecer, né? Aquilo que Aristóteles dizia, que todo homem deseja conhecer por natureza, né? Eu acho que o nosso modelo escolar é tão alucinado que ele consegue tornar esse nosso desejo de conhecer voltado para outras coisas. Ele destrói esse desejo nas crianças e nos adolescentes, né? Enfim, nossas crianças e nossos adolescentes não são curiosos, não têm... Poucos são, na verdade. Muitos são quando são crianças, muitos são ali no começo da escola, e aos poucos eles vão perdendo essa curiosidade, vão perdendo esse gosto, esse brilho, né, de querer conhecer coisas novas e estudar ciência, estudar os bichos, estudar os foguetes, o sistema solar, as flores. Eles vão perdendo isso, cara. Você sabe disso. É uma loucura. O nosso sistema deseduca. E isso é uma loucura. É um absurdo. A gente está conseguindo contradizer Aristóteles. Sim, sim. Posso falar? Por favor, claro. Professora. Oi, Gustavo. Bom, vou botar um pouquinho de fogo na discussão. Eu li o livro do Feynman, é claro, e eu não concordo 100% com o que ele fala. Porque, assim, ele deu aula no CBPF, ele deu aula na pós-graduação do CBPF. E aí ele diz que não lembro quantos alunos eram, mas que os únicos 2 alunos que respondiam a tudo o que ele falava e discutiam as ideias e tudo isso, os alunos que estudaram nos Estados Unidos, eram brasileiros, mas estudaram nos Estados Unidos. Ou seja, falavam inglês fluentemente. Os outros alunos mal falavam inglês. Então, você tem na sua frente o grande cientista, o grande físico, que aí faz uma pergunta
você já fica com medo de falar uma besteira. E aí você tem 2 na sala que são fluentes e discutem com ele, o que você vai ter? Todo mundo se retrai. Então, mesmo que você tivesse ali entre aqueles que não estudaram nos Estados Unidos, alguém que conseguisse discutir à altura, eu acho que a língua era uma grande barreira. Porque eu fui no CBPF e fui atrás para saber se essas pessoas falavam inglês, se elas... E não existe nenhum registro de nenhuma proficiência de língua inglesa, muito sim o pedido da compra de um bom dicionário de inglês para cada aluno, para que eles pudessem ler os livros texto em inglês. Ou seja, estavam longe de ser fluentes em inglês. Então, eu acho que muito do que ele fala que o aluno não sabia, na verdade, era uma tremenda barreira com a linguagem. E outra coisa, eu não sei o quanto os alunos entenderam do que ele explicou, porque ele estava falando no inglês de dia a dia, que é muito diferente do inglês que você aprende na escola, com conjugação de verbo e com uma coisa ali toda compartimentada. E eu acho que na exposição que ele faz, isso precisa ser levado em conta. Ele não leva, ele massacra o ensino brasileiro, que tinha produzido Lattes, tinha produzido Leite Lopes, tinha produzido vários outros e continuou produzindo vários outros. Então, eu acho que não era... Claro que tem defeitos, sempre teve defeitos, mas não era o fundo do poço que ele colocou. Eu fiz doutorado na Alemanha. Eu cheguei na Alemanha, eu tinha o preparo que eu precisava ter para chegar lá e fazer doutorado, exceto a parte de física de altas energias, porque não existia isso no Brasil, eu nunca tinha tido uma matéria relacionada com isso, nada disso. E quando eu fui fazer a entrevista para proficiência, eu ia dar aula da parte experimental, porque assim eu aprendia junto. Então, se eu não tivesse recebido o preparo que eu precisava na universidade aqui, eu não tinha conseguido fazer as coisas lá, né? Então, eu acho que a gente critica muito, mas tem esse lado. Agora, uma coisa que eu sinto falta, e que já era uma coisa que os meus avós diziam que eles sentiam falta, os meus 4 avós eram europeus, eles eram imigrantes, e os 2 avós, os homens, vieram para o Brasil já com... O pai da minha mãe tinha bem mais de 20 anos de idade, o pai do meu pai tinha 17 anos de idade, então eles fizeram a escola na Europa, né? E o meu avô, o pai do meu pai, ele dizia que o que ele achava estranho na escola do Brasil era ser aprendido, mas nunca procurava relacionar aquilo que estava ensinando com o dia a dia que se vivia. E que ele achava que isso é que levava ao desrespeito da escola, à desvalorização da escola, porque o homem comum não via utilidade naquilo que o filho estava aprendendo na escola, e que muitas vezes ele achava que o filho devia estar trabalhando e ajudando a família, ao invés de estar estudando. Ele não via que aquele aprendizado podia levar esse filho a uma vida melhor, a um emprego melhor, e podia melhorar a sociedade como um todo. E eu acho que isso ainda é muito presente na escola atualmente. Se ensina, mas relacionar intimamente o que está se ensinando com o que temos no dia a dia, não se procura fazer grupos que procurem ter solução para problemas locais nas cidades e tudo mais. Meus avós já falavam, meus pais também falavam muito isso, da valorização do conhecimento pelo conhecimento, e aquela história de que quem mete a mão na massa é operário, é imigrante, é a classe mais baixa. Então, isso era desvalorizado, até mesmo os engenheiros eram desvalorizados, porque era quem colocava aquilo na prática, o sujeito de alto nível,
ele tinha o conhecimento pelo conhecimento. Dois discursos do Luiz Carlos Prestes, que valoriza muito isso. É preciso que se valorize o conhecimento pelo conhecimento e não essa coisa de tanta engenharia e tanta prática que se fala. O texto não é esse, mas eu lembro de assistir em algum documentário, em alguma coisa assim. Então, a impressão que eu tenho é que em 71, vocês ainda não eram um DNA em 71, mas eu já estava lá. Em 71, quando eles mudaram, o discurso que eles faziam, tanto na TV quanto os militares vindo nas escolas, era que a indústria reclamava muito que não tinha profissionais e que precisavam importar os profissionais para o Brasil. Então, eles precisavam ter profissionais brasileiros que, mesmo que saíssem e fossem para o exterior, eles iam voltar e a indústria ia ter mão de obra que precisava. Então, daí valorizar a formação de engenheiros e de engenheiros de qualidade e a formação técnica, que começou no Brasil com o Senai na década de 40, acho, mais ou menos isso, 45, por aí, depois da Segunda Guerra. Então, começa a ter o ensino médio de nível técnico e de boa qualidade, porque a indústria precisava disso, né? Então, isso começa a ser mais valorizado, e daí que você começa a ter, então, um ensino médio, você junta o que era o primário e no ensino fundamental ou no primeiro grau, ele muda de nome, mas no fundo é a mesma coisa, né? Porque com isso você obrigava legalmente que as crianças fossem pelo menos 8 anos na escola, porque era muito comum que os pais tirassem as meninas da escola depois dos 4 primeiros anos, porque eles diziam que então elas já tinham tido o ensino básico, era melhor elas aprenderem a cozinhar para serem boas esposas. Eu vi isso acontecer com colegas minhas, e a gente, depois de muita luta, conseguiu trazê-la de volta para a escola, as 3 ou 4 que isso aconteceu. Então, também foi um truque, uma manobra para segurar esses jovens mais tempo na escola e para não precisar passar a lei que exigia mais tempo de escola, porque no momento em que isso virou um bloco só, automaticamente se aplicava para isso. E aí, acabar com o clássico e com o científico, o que se colocou era que os alunos do clássico, os alunos do científico, se quisessem seguir em frente, aprender mais coisa, fazer um curso técnico, fazer uma faculdade, eles tinham a base necessária para depois olhar para uma formação mais alta, para uma capacitação profissional, tudo isso. Mas os alunos do clássico não tinham. Eles ficavam restritos a disciplinas de humanas e, às vezes, tinham dificuldade, inclusive em cursos como ciências sociais, em cursos como pedagogia, matemático, porque exigiam tratamento de dados e coisas assim, e eles não conseguiam acompanhar. Pelo menos era isso que era explicado nos discursos militares que vinham às escolas e eram feitos para os pais. Então, tendo um ensino médio comum a todos, ele abria esse leque, ele dava uma formação mais eclética, então aumentava a possibilidade de emprego, aumentava a possibilidade de crescimento pessoal, como eles mesmos diziam, aumentava a possibilidade dele acabar o ensino médio e ir para uma escola técnica e se tornar um técnico de ensino médio e ter mais possibilidade de... Nessa história toda, o que era, para não dizer endemonizado, e no qual o Weintraub repete a mesma receita, que é você odiar ciências humanas. Porque as ciências humanas, então, levava a você discutir as ideias, a você falar as ideias, e tudo isso daí. Então, em 71 e 72, eles falaram muito da necessidade da escola formar engenheiros, formar médicos, formar técnicos de boa qualidade, de relacionar o conhecimento
ao dia a dia, às necessidades da nação para se desenvolver, para crescer e tudo mais, mas, em cima disso, foram criados métodos alternativos, entraram em cena os grupos de técnicas de ensino de física, de matemática, de química, biologia. 3 anos depois disso, 3, 4 anos, eles massacraram essas iniciativas exatamente porque elas faziam as pessoas pensarem, tá certo? Eles faziam as pessoas discutirem a utilidade e todas essas coisas, e aí, a partir desse ensino alternativo que começou a surgir, o aluno da escola pública, da ralé, começou a entrar na universidade pública sem cursinho, então os cursinhos começaram a reclamar que o vestibular não cobrava mais o que eles ensinavam, que tinha caído o nível e todas essas coisas, e o aluno da escola pública foi para a universidade pública e começou a mostrar que tinha aprendido a pensar, e isso não foi bem visto, e aí esse ensino regrediu, engessada de novo. Quer dizer, eles foram contra até o próprio discurso deles, do que motivou criar esse primeiro grau, esse ensino fundamental de 8, 9 anos, e depois esse segundo grau de 3 anos ou de 4, quando é o técnico, exatamente nessa restrição do pensar, do discutir, do querer desenvolver outras ideias. E, paralelamente a tudo isso, você sempre ter esse discurso de desvalorização do conhecimento. Então, se você pega... Eu acho que você não tenha curiosidade, não é que as pessoas não sejam curiosas, não é que elas não queiram aprender, mas isso é sufocado e desviado para um consumismo. Então, se ao invés dela ser curiosa, é melhor que ela consuma, ela tenta fazer... O faça você mesmo, até hoje, é muito desvalorizado, e eu vi exatamente o contrário na Alemanha. O faça você mesmo sempre foi muito valorizado. Você relacionar tudo aquilo que você lê, que você aprende, que você faz, com você tentar descobrir, tentar fazer, sempre é muito valorizado, independente da classe social da pessoa, tá certo? Enquanto aqui não, aqui, se você aprenda aquilo, faça aquilo, e não desvie daquilo, porque você começa a parecer um ET. Um exemplo prático também disso, eu estudei piano. Meus pais me colocaram para estudar piano com 5 anos e meio. Né? Então, eu fiz o curso todo, padrão, eu tenho diploma do conservatório, ainda na legislação antiga, eu posso dar aula no ensino médio, no ensino fundamental e médio de música, se eu quiser, eu tenho um diploma. Quando surgiu o currículo Lattes, eu coloquei no currículo formação profissional, eu coloquei no currículo Lattes que eu tinha esse diploma, Conservatório Musical Heitor Villa-Lobos, etc, etc, etc. E vieram dizer para mim, educadamente, do meu currículo, porque eu podia ter problemas sérios. E quando me falaram isso a terceira vez, eu tirei. Certo? Eu vou ter que incluir isso no meu currículo, até por insistência do professor Elael, do CBPF, que agora, há 1 ano ou 2 atrás, aí, né? Porque na terceira vez que vieram, e assim, era gente amiga, gente que eu respeitava muito e respeito até hoje, que, olha, você vai ter problema colocando uma coisa assim. Né? Você vai... Então, é isso, você não pode ter você não pode querer diversificar o seu conhecimento. Você, o adolescente, o aluno que quiser aprender mais coisas, que fizer mais coisas, que tudo isso é desvalorizado, tudo isso é olhado como uma coisa menor, como uma ralé. Então, o favelado que faz um crochê legal, que ele transforma em algo legal, a própria favela olha isso de maneira a menosprezar o sujeito. Então, eu acho que tudo isso reflete na desvalorização do conhecimento, na desvalorização da escola. Eu acho que a grande diferença da nossa escola para a escola europeia não é que ela não dê o conteúdo, mas é
a preocupação em conectar esse conteúdo ao dia a dia e a desvalorização que a sociedade, de forma geral, dá ao conhecimento em geral, não só aquele que te dá um diploma, mas ao conhecimento como parte do teu dia a dia, a esse interesse, a essa vontade de aprender coisas novas, de fazer coisas novas, de desenvolver, de criar um uso para o pratinho de técnica, uma vacina nova contra o coronavírus, né? De relacionar essas coisas, de desenvolver o faça você mesmo, pense você mesmo, né? De dizer o que dizem os alemães, né? Você não fala bom dia, você fala bom dia. Você já pesquisou hoje? Né? Eu acho que é passar tornar isso parte da nossa cultura. Eu acho que a gente tem a instrumentação e o conteúdo para passar isso, mas ele precisa entrar no nosso DNA. Ele está no DNA europeu, mas ele não está no nosso DNA. Eu acho que no nosso DNA ainda está um consumismo insano, em detrimento da valorização do conhecimento, do ensinar, do dia a dia, da experimentação, de você fazer as coisas, de você ter espaço nas escolas para experimentar, tá certo? De você educar os diretores e os gestores, isso é parte do ensino, isso não é ruim, de você educar os pais, que isso é importante para a formação e para a educação dos pais deles. Eu acho que é muito mais esse trabalho dentro da nossa cultura, da nossa sociedade, para mudar isso. Eu acho que isso é uma grande... E que eu acho que reflete muito no Paulo Freire, no momento que ele diz que você tem que ensinar que U é de urubu, não é U, porque ninguém sabe o que é uva, mas sabe o que é urubu, né? Então, é essa coisa, é a escola dentro do teu dia a dia. Acho que esse é um dos problemas mais graves que a gente tem na escola. Bom, muito bom. Eu concordo com tudo. Em relação especificamente, professora, ao texto do Feynman, o que mais me chamou a atenção realmente foi aquela passagem em que ele fala que ele aplicou uma prova e a turma toda se saiu bem. E ele achou muito estranho, porque, enfim, a turma não mostrava aquele desempenho em sala de aula, talvez até pelas razões linguísticas, concordo, né? Agora, ele falou, vou testar essa turma. Então, na semana seguinte, aplicou exatamente a mesma prova sem mudar uma vírgula. E foi tudo muito mal, né? Enfim, a conclusão a que ele chegou, que é uma conclusão razoável, e que eu vejo isso como professor, não só no ensino básico por tantos anos que não sou mais, mas também vejo no ensino superior, é justamente algo que ele apontou aí, que é a cultura do estudo para a prova. E que tem tudo a ver com isso que você diz, tudo a ver. Exatamente. Perdão, não ouvi. Sim, exatamente. A prova, você lembrou muito bem das provas, né? Uhum. Ele vai lá, ele estuda para fazer a prova, ele não relaciona aquele conhecimento que ele está recebendo com o conhecimento que ele tem do dia a dia. Mas se você, como professor, tentar fazer isso, é um negócio muito problemático. Eu fui despedida várias vezes de escola que eu fazia. Eu entendo. E eu lembrei de... Da minha dispensa foi porque eu fazia muita bagunça em sala de aula. Aham. Que beleza, que beleza. Enfim, eu lembrei de uma situação em que eu estava no segundo ano do ensino médio e a professora foi ensinar matrizes, né? A professora de matemática foi ensinar matrizes. E eu olhei e falei, puxa, bacana isso. E perguntei para a professora, talvez um tanto quanto ingenuamente, professora, fulana de tal, isso parece ser muito legal, para que serve? E ela olhou, falou, Gustavo, eu acho que serve para alguma coisa de, como é que ela falou, de
contabilidade, de informática, mas eu não sei direito não, um dia você vai saber. É claro que naquele momento eu me tornado meu incapaz de compreender matrizes. Naquele momento fechou a possibilidade, enfim, porque é um absurdo a gente ter uma escola que ensina conteúdos que são desconectados com a realidade, a ponto do professor não saber para que serve aquilo. Né? E é justamente isso que eu acho que você colocou no que você diz, e que desde a época dos seus pais, dos seus avós, a escola brasileira é assim e continua sendo. A gente, por exemplo, a gente tem no ensino médio disciplinas de física avançadíssimas, mas que os alunos não entendem absolutamente nada. Eles decoram a fórmula, decoram um certo modelo de questão, que é o modelo que cai no vestibular, no Enem, e eles sabem aplicar aquela fórmula, e sabem, entre aspas, resolver aquela questão se for apresentada de acordo com aquele certo tipo de modelo geral. Mas eles não fazem a menor ideia do que aquilo seja. Por exemplo, quando se fala da questão dos níveis de energia do elétron, que não é nem um tópico tão avançado assim, um tópico que já tem 90 anos de vida, né? Os alunos aprendem aquilo, mas eles não fazem ideia do que aquilo significa. Eles não têm ideia do contexto de um laboratório de física em que aquilo aparece. É uma matéria absolutamente decorada. Compreende? E você, como professora de física, deve saber isso melhor, bem melhor do que eu. E boa parte do currículo de ciências na escola brasileira não somente é desconectado da vida prática, porque alguns conteúdos têm que ser mesmo, alguns conteúdos são teóricos, enfim, mas não somente são desconectados, como os alunos, de fato, não têm nem meios, mesmo que eles queiram, não têm meios de compreender o que significa aquilo. Né? Não tem meios nem de perceber a importância, nem mesmo histórica daquilo. Né? Bachelard, por exemplo, que é um filósofo que eu gosto muito, enfatizava a necessidade de ensinar história das ciências, história da física na escola, né? para que se possa, pelo menos, perceber como é que se chegou até ali e perceber de onde que se pode partir a partir dali, para que não se naturalize simplesmente, não se cristalize aquele conhecimento, mas se deixe aberto. Né? Enfim, e quanto à questão dos militares, eu acho que é isso mesmo. Eles justificaram uma certa aversão ao mundo da cultura, né, ao mundo das letras, ao mundo das humanidades, simplesmente porque eu suspeito que eles não compreendam isso, porque isso exige leitura, isso exige reflexão, exige momento. E o militar é um homem de ação, não é exatamente um homem de reflexão, é um homem de ação, né? E é difícil refletir quando a gente tenha toda a nossa vida voltada para a ação. Né? Enfim, então, não estou desvalorizando aqui os militares, enfim, mas eles de fato, a maioria não vai valorizar essa questão do conhecimento das humanidades, tá? Eles são homens que valorizam a técnica, que valorizam a ação, que valorizam a operação concreta. E daí essa opção tecnicista, e que para mim foi completamente equivocada. Já que você falou, por exemplo, da escola na Europa, há um modelo escolar que é bastante próximo, até pela razão linguística, que é o modelo português de educação. Eles ainda retêm essa divisão do ensino médio. Né? Quando o aluno termina o ensino fundamental em Portugal, ele termina com aqueles conhecimentos suficientes para viver. Ele termina sabendo fazer conta, sabendo ler bem, sabendo 2 línguas além do português. Ele termina sabendo fazer conta de juros, sabendo operar com frações e tal, coisa que os brasileiros no terceiro ano do ensino médio não sabem. Tá? Eles sabem resolver Bhaskara, equação de segundo grau, sabem a fórmula de Bhaskara, mas não sabem fazer uma conta de juros simples, muito menos de juros compostos. Né? Enfim,
Em Portugal, isso tudo se aprende, o básico se aprende até o final do ensino fundamental. E no ensino médio, o aluno opta. Ele pode seguir uma carreira, ou seguir o ensino médio, melhor dizendo, voltado para ciências, e aí ele vai ter uma série de opções, vai ter um monte de matérias eletivas que ele vai poder escolher o caminho dele. Se ele quiser fazer nas áreas de ciências humanas e de letras, ele vai ter um monte de matérias eletivas que ele vai escolher. Se ele quiser fazer um ensino técnico, ele vai fazer também. E aí é diferente. As únicas 3 matérias que são obrigatórias nessas duas correntes, tanto do ensino mais científico quanto do ensino mais humanista, as únicas 3 matérias obrigatórias em Portugal são língua portuguesa, obviamente, educação física e filosofia. São as únicas 3 matérias obrigatórias para todos no ensino médio. Filosofia, educação física e língua portuguesa. Depois disso, se o aluno, por exemplo, quiser fazer o ensino médio inteiro, ele quer ser professor de grego antigo, ele não está interessado em matemática, ele já sabe o que é necessário para viver com a matemática que ele estudou. Ele pode passar o ensino médio sem ver uma matéria de matemática, sem ver uma cadeira de física, sem ver uma cadeira de química, de biologia. Mas ele pode estudar grego, pode estudar latim, pode estudar, enfim, sociologia, pode estudar história 1, 2, 3, 4, 5. Do mesmo modo, o aluno que fala, não, eu quero ser um físico, ele vai focar o ensino médio dele todo para a carreira científica, vai estudar muita matemática, vai estudar muita física, vai estudar química, e vai deixar de lado geografia, porque ele já sabe o básico, vai deixar de lado literatura, porque ele já sabe o básico, vai se deixar de lado, enfim. Eu acho que isso, na verdade, enriquece. Ao contrário do que os militares supunham, isso enriquece, inclusive, o campo profissional de um país, né? Porque isso faz com que os alunos não percam tempo da vida deles, tendo que estudar uma quantidade insana de coisas que jamais vão aplicar na prática. Eu, por exemplo, jamais apliquei nada de química orgânica na minha vida. E eu tive que estudar química orgânica, como todos nós, né? Nunca precisei montar aquele hexágono do carbono, nunca. Enfim, eu e 99,99% da população, mas a gente perde tempo de vida, que é a coisa mais cara do mundo, né? Uma vez o professor Antônio Augusto Videira colocou essa questão, o que é mais importante no mundo? O que é a coisa mais importante na vida? Aí eu falo, não, educação, ensino, não, é o tempo. Então, quando você tem um aluno que passa anos estudando aquilo que é absolutamente inútil para ele, é um roubo de tempo. Eu acho que chega a ser um crime contra a humanidade, isso. Né? Você forçar um adolescente que poderia estar usando aquele tempo para um monte de coisas que fazem sentido, inclusive para estudar coisas que para ele fazem sentido, inclusive para passear, inclusive para, enfim, para ouvir música de qualidade, não importa, para aprender a martelar cadeira, para construir móvel, não importa. E ele passa boa parte do tempo dele perdendo o tempo da vida dele. Um sistema como o português, por exemplo, que abre caminhos e bota um monte de disciplinas eletivas para os alunos escolherem já no ensino médio, minimiza esse problema que a gente tem no Brasil, que é amplificado pela falta de qualquer senso do ridículo no currículo. Né? Mas eu concordo, professora, concordo. E Vinícius, o que você acha? Não, eu vou... Em linhas gerais, Vinícius, desculpa. Olha só, tem várias perguntas da audiência. Vamos deixar me fazer umas perguntas da audiência, por favor? Sim, nós vamos passar, o Márcio, em seguida para a audiência. Deixa eu só colocar aqui, jogar uma páprica nessa sopa. Eu concordo em linhas gerais, no entanto, eu gostaria de pontuar o seguinte. Me causa um pouco de preocupação nós delimitarmos o processo pedagógico à esfera do cotidiano. Por um lado, me parece que é de fundamental importância
conseguirmos demonstrar como conhecimento é uma coisa viva e como o nosso dia a dia está impregnado de saberes. As coisas não caem do céu, não brotam do nada. Um simples objeto carrega uma história, uma genealogia, né? Ele materializa teorias, princípios, teoremas. Então, é muito importante quando nós promovemos essa ponte entre o conhecimento e o dia a dia. Mas eu diria que é igualmente importante quando nós transcendemos o dia a dia. Quando nós adicionamos um pouco de poesia num sentido aqui muito amplo, que cabe inclusive ao ensino de ciências. Quando nós adicionamos um pouco de poesia ao processo pedagógico, para que aquele que aprende possa apreender do mundo coisas que transcendem a esfera do cotidiano e que ultrapassam os crivos da utilidade. Os alunos perguntam muito, para que isso serve? Nós poderíamos devolver, para que a nona de Beethoven serve? Para que serve o Davi de Michelangelo? Muitas das coisas, ou eu diria, quase que a maioria das coisas, que fazem dos agrupamentos humanos civilizações, transcendem o escopo do cotidiano. Eu acho que a gente precisa também conseguir dialogar dialeticamente, né, com essas duas dimensões do saber. Por um lado, demonstrar como ele se liga ao cotidiano, ao mundo da vida. Mas, por outro, demonstrar que a pergunta para que isso serve não faz sentido. Ela é uma pergunta empobrecedora, talvez. Espiritualmente empobrecedora. Porque essa utilidade suposta é sempre uma utilidade prática ou praxista. Nós precisamos, para falar como o filósofo italiano Nuccio Ordini, apresentar uma outra dimensão que é a da utilidade do inútil. A utilidade da beleza, de uma ideia genial, de uma equação matemática. Bom, a páprica que eu jogo é nesse sentido, de nós tentarmos dialogar com o que faz sentido no dia a dia do aluno, mas, ao mesmo tempo, também fazer do espaço escolar uma oportunidade para que a esfera do cotidiano seja rompida e ele consiga elaborar grandes questões. Mas, como a Márcia lembrou, existem perguntas ali no perfil do Facebook. Então, a Júlia vai passar essas perguntas para o Gustavo discorrer sobre elas. E, se der tempo, numa das respostas, de encaixar essa páprica aí que eu joguei, o Gustavo fala sobre isso também. A pergunta do Vinícius Costa. Só colocar na tela. Você coloca de novo, Júlia, que saiu. Eu não entendi. Espera aí que vai entrar novamente a pergunta. Para entrar aqui. Diante de um currículo extremamente carregado, em pouco tempo das aulas como diante educador. De um currículo extremamente carregado e o pouco tempo. Pode ler, Júlia, que estava baixinho. Tá. Diante de um currículo extremamente carregado e pouco tempo das aulas, como educar de maneira reflexiva, para além da realização de avaliações que estimule o aluno a pensar e não gravar? Não, eu acho que essa é a grande questão. No Brasil, mais do que em outros países, eu vejo que existe uma preocupação muito grande com o problema da avaliação,
fundamentalmente em função do nosso modelo de ingresso na universidade. Por exemplo, a gente, num país que é nosso vizinho, a Argentina, eles vivem, desde os anos 70, em crise permanente, crise econômica, crise política, né? Mas, ainda assim, surpreendentemente, o modelo escolar e o modelo educacional geral do argentino é mais eficiente do que o do brasileiro. O argentino médio é muitíssimo mais culto do que o brasileiro médio. O argentino médio lê muito mais livros do que o brasileiro médio. Enfim, a Argentina é um país muito mais pobre do que o Brasil, mas a população lê, em média, muito mais livros, por exemplo, né? Então, o que a gente encontra aí? Eles tiveram a decisão de eliminar provas vestibulares para a universidade. Não existe vestibular na Argentina. Então, você termina o ensino médio, se você tiver feito ensino médio numa escola argentina, você ingressa no curso que você quiser. E a seleção vai acontecer dentro do curso. O que eles conseguem com isso que no Brasil a gente não consegue? Eles conseguem, de fato, fazer uma escola com a finalidade de educar e não de ensinar a fazer provas. No Brasil, eu dei aula por muitos anos em escolas de certo nível e prestígio no Rio de Janeiro, né? E uma preocupação constante é com a realização de provas com modelo vestibular tal ou com modelo Enem, de simulados o tempo todo, e o ensino para a realização justamente das provas, Vinícius. Então, como é que a gente pode fazer? Em primeiro lugar, nesse nosso modelo educacional, cuja única finalidade, de fato, é o ingresso na universidade, porque isso aumenta as perspectivas de sucesso profissional, é muito difícil pensar numa possibilidade de uma educação que não seja voltada para o aprendizado das técnicas mnemônicas para a realização das provas. Enfim, é possível que existam escolas que não se importam com isso? É possível, na verdade, existem escolas que não se preocupam com isso. E eu suspeito, pelo pouco que eu conheço dessas escolas, ou muito que eu conheço de algumas outras escolas que fazem isso também, eu suspeito que lá é possível, de fato, educar de algum modo. Tá? Mas é preciso mudar a cabeça do gestor escolar e da comunidade escolar como um todo. Porque, no fundo, é como a gente estava falando há uma hora atrás, né? Há uma hora. A ideia de que a escola existe para preparar para o vestibular, para preparar para o Enem, já se naturalizou entre os brasileiros. Os pais dos alunos querem isso, querem uma escola que ensine a passar no vestibular. Os alunos nem tanto, mas os pais querem isso. Os professores internalizaram também essa dimensão. É possível, por exemplo, que no Brasil, uma proposta como essa, independentemente de custos, tá? Eu estou falando do ponto de vista político, uma proposta como essa da Argentina, de acabar com o vestibular e cada um faz a faculdade que quiser, e a seleção vai acontecer lá dentro da faculdade, com provas difíceis, provas presenciais, inclusive, como é na Argentina, provas presenciais não, provas orais, como é na Argentina. É possível que isso tivesse uma grande resistência na classe média e alta brasileira em função justamente do preconceito social, do elitismo social, que o Vinícius já falou, que a Márcia já falou também. Né? Como assim o filho da minha empregada vai fazer medicina junto com o meu filho? Eu que sou de classe alta, né? Isso seria muito chocante para muita gente aqui no Brasil. E, na verdade, sempre que a gente levanta essa bandeira do fim do vestibular, boa parte dos questionamentos vem justamente daí. Mas espera aí, como é que vai selecionar os melhores? E a meritocracia? Como é que fica? O que já é um outro problema complicadíssimo. Enfim, eu
eu acho que meritocracia é um conceito, na verdade, ideológico, né? Que está envolvido nisso. Compreende, Vinícius? Então, é preciso mudar, na verdade, para a gente poder fazer uma escola que eduque, que não seja uma preparação mnemônica para provas, como você aponta aí, é preciso mudar a própria cabeça, não só do gestor, mas da própria comunidade escolar, do que os pais estão querendo. É preciso desnaturalizar essa concepção de que a escola brasileira existe em função do vestibular. Me parece que no Uruguai também é assim, né? No Chile era também, né? Porque, se a gente parar para pensar, o vestibular é uma agressão, né? É uma agressão da violência. E antidemocrático, Vinícius. Europa é assim, mas, sem vestibular. Mas você tem, na Alemanha, por exemplo, os cursos muito concorridos, que nem medicina, você tem... E a Alemanha tem um exame no final do que seria o nosso ensino médio, que chama Abitur, e se você não passar no Abitur, você não tem o certificado do ensino médio. Então, ele é muito mais tenso do que o nosso Enem, porque se você fizer 3 vezes e não conseguir a nota mínima, você não tem o certificado de conclusão do que seria o ensino médio. Isso é péssimo para você conseguir um emprego, para qualquer coisa. Então, é muito pesado isso. E aí, dependendo conseguir entrar para medicina ou não, se você quer fazer medicina, por um problema de limitação no número de vagas. Então, indiretamente, você acaba tendo um vestibular. Mas eles têm, na universidade onde eu fiz doutorado, eles tinham 700 alunos entrando em física por ano. Então, você abre um número enorme de vagas e, claro, o próprio sistema, os cursos vão selecionando, como a gente também tem aqui, você vai selecionando ao longo do curso até que não consegue terminar. Eles têm uma coisa muito boa, que é aproveitar o aluno que... Então, ele entrou em engenharia, ele fez os 2 primeiros anos, mas por algum motivo não continuou. Esse aluno é direcionado para um curso técnico que exige um conhecimento maior, e ele sai de lá com uma habilitação técnica muito boa em termos de conhecimento, de capacitação e de chance de emprego. E então eles usam, porque eles dizem que assim também está usando melhor o dinheiro público, porque esse aluno estudou 2 anos na universidade, o Estado gastou o dinheiro para que ele estude numa universidade pública. Então, isso também está revertendo para a formação profissional dele. Então, mesmo que a pessoa não acabe o curso universitário, a frustração é menor, porque, de alguma maneira, ela tem uma formação profissional que permite que ela continue, que ela faça que ela faça uso disso que ela aprendeu. Então, também é um incentivo para que eles procurem mais a universidade. Então, você tem uma relação custo-benefício maior também vindo da universidade. Sim. Legal. Tem mais perguntas, Júlio? Não, por favor, Gustavo, fala. Comentando isso, eu sou... Tem mais uma pergunta. Eu sou um pouco crítico em relação a sistemas hipercompetitivos, tá? Porque eles agridem muito a humanidade dessas crianças, desses adolescentes. Eu suspeito que em países onde não existe essa hipercompetitividade, as pessoas sejam mais... tenham a cabeça e o coração mais saudável, tá? Quanto à questão que é real do problema, por exemplo, de você ter 1.000 alunos numa turma de medicina, do primeiro período. Gente, hoje em dia a gente tem recursos para, por exemplo, deixar um professor titular dando uma aula e essa aula ser transmitida para várias salas em tempo real, e cada sala pode ter um tutor, ter um professor temporário, um professor substituto, e com um professor titular ali, ou um professor assistente, né? Também concursado, mas assistente. Hoje em dia a gente tem essa possibilidade. E, de fato, na Argentina você tem turmas de 600 alunos.
E como é que isso é feito? Justamente, você bota num auditório as turmas, e no Brasil a gente poderia, inclusive, fazer o professor dando aula ao vivo e você ter os professores assistentes em outras salas de aula. Esse não é o problema fundamental. Na verdade, a questão, eu acho que é mais política e mais uma decisão de onde vão ser investidos os recursos, porque, evidentemente, isso teria um gasto muito maior, com muito mais gente entrando na universidade, fazendo cursos caros. Enfim, eu concordo com o Bachelard e acho que o papel fundamental do Estado, primordial, acima de todos os outros, é a educação. Então, eu acho que a educação nunca vai ter despesa suficiente, nunca vai ter uma rubrica suficientemente grande no orçamento. Eu acho que sempre deveria ter mais, né? Então, mas, evidentemente, eu estou no plano aqui do ideal, né? Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Vamos lá. A segunda pergunta. Os livros didáticos de física no Brasil têm influência em livros franceses? Na França, do século XVII, houve uma forte matematização da física. Para muitos, a física é vista como mera aplicação de fórmulas. Olha, a gente tem que lembrar que, no Brasil, no século XIX, a França foi o grande modelo civilizador, né? A França e a Inglaterra. Então, o próprio exército brasileiro seguiu o modelo francês, a marinha brasileira seguiu o modelo inglês. E para onde que iam os filhos da elite? Para onde é que eles iam estudar? Alguns iam para a Inglaterra, a grande maioria ia para a França. E eles voltavam da França franceses, né? Tanto é que o Brasil é o país, depois da França, em que o positivismo de Comte, né, foi levado a sério. E, na verdade, quando o positivismo já era absolutamente obsoleto, ultrapassado na França, aqui no Brasil ainda era uma força intelectual e, mais ainda, política muito forte. Né, a ponto de Júlio de Castilhos, que foi o primeiro governador do Rio Grande do Sul e que foi o grande mentor do Getúlio Vargas, ele era positivistão mesmo. Né? Então, o pensamento francês foi muito influente no Brasil no final do século XIX, no começo do século XX, até metade do século XX. Né? Agora, essa questão da educação francesa, especificamente francesa, ela mudou muito no final do século XIX, quando a França perdeu a guerra para a Alemanha. E os franceses percebiam que os alemães tinham muito mais conhecimento de matemática por causa da universidade, da reforma universitária, né, que o Vinícius falou agora há pouco. Eles conheciam mais matemática, sabiam ler mapas, sabiam falar francês, etc. E os soldados franceses, os oficiais franceses, não conseguiam fazer isso. Então, os franceses tiveram um esforço intenso no processo de revolução do modelo escolar, principalmente com o ministro da Educação francês, chamado Jules Ferry. Foram as reformas de Ferry. Isso lá para 1883, por aí. E aí a França, em primeiro lugar, praticamente acabou com a educação confessional, né, com as escolas das igrejas, tornou a educação pública, tornou a educação voltada justamente, por um lado, voltada para o aprendizado das ciências, por outro lado, para o aprendizado das letras. Né? Então, e houve um processo, mais ainda, de universalização real da educação, como? Dando bolsas, muitas bolsas, para os filhos dos camponeses, para os filhos dos operários, para que eles pudessem entrar no sistema educacional, entrar na universidade. O próprio Bachelard, por exemplo, recebeu essas bolsas. Então, é uma geração inteira de bolsistas. Né? E mais ainda, o papel dos professores foi reforçado, o papel social, e até mesmo o valor econômico dos professores foi reforçado nesse período, porque os franceses perceberam que eles estavam atrás da Alemanha, eles tinham perdido de forma humilhante uma guerra, né? Então, eles perceberam que era necessário reforçar a educação. E o que eles queriam? Queriam fazer
cidadãos mais cultos do que os alemães, né? Mais cultos do que os formados pela Universidade Alemã, que era a universidade de ponta no século XIX, tá? Justamente pelas reformas que foram propostas pelo von Humboldt, e o Vinícius estava falando sobre isso. Agora, aliás, isso tem uma consequência muito curiosa, porque quando você educou a população toda, e mais ainda, educou nas letras francesas, com a literatura de qualidade, a população toda, você transformou uma população de semiletrados numa população de pessoas muito letradas. E existe uma pesquisa, e agora eu não lembro o nome da autora, que trata da leitura e do comentário de cartas, assim, milhares de cartas que foram enviadas pelos soldados em campo de batalha na Primeira Guerra Mundial para suas famílias, para suas esposas. E essas cartas têm um valor literário imenso. São cartas muito bem escritas, cartas poéticas, escritas pelo francês comum, pelo homem que estava ali na trincheira, né? Então, esse foi o primeiro resultado curioso, e do ponto de vista historiográfico, um resultado importante desse processo de renovação da educação francesa, que aconteceu justamente a partir das reformas de Jules Ferry, em 1880, 1881, 82, 83. Tá? Então, o Brasil foi tributário da França, sim, mas, principalmente, a educação brasileira recebeu uma influência da França pré-Jules Ferry, né, pré-reformas do Ferry. Recebeu uma influência de uma educação francesa que na época em que a gente está falando aqui, já começo do século XX, já estava obsoleta, né? Enquanto a educação francesa foi se desenvolvendo, foi se transformando, foi se popularizando, democratizando, o pobre passou a fazer parte da educação e passou a receber bolsas do governo, receber dinheiro, um dinheiro bom, suficiente para poder estudar. A reforma francesa do Ferry teve esse aspecto também, de fato, uma reforma educacional no sentido de uma própria reforma agrária. A educação deixou de ser o patrimônio da elite e passou a ser o patrimônio de todos os franceses. Isso não aconteceu no Brasil até hoje. A escola pública brasileira é uma vergonha. É uma vergonha, com exceção, evidentemente, de escolas de aplicação, do Pedro II, né? Mas, fora isso, a escola pública brasileira é vergonhosa. Enfim, está muito diferente daquilo que veio a se tornar a escola pública francesa depois das reformas do Ferry. Tá? Respondido? Só vou pincelar, pegar na pergunta do Vinícius, uma pinça, uma questãozinha, só para comentar, e aí eu passo para a Júlia, eu acho, para ela trazer uma última questão, para nós nos aproximarmos aí do encerramento, uma vez em que, por conta da fluidez do papo, né, nós já estamos aí com 1h30. Ultrapassamos em 30 minutos ali o lugar comum. Então, eu só vou pegar uma questão ali que o Gustavo fala da matematização da física. O Vinícius, que fez a pergunta, fala da matematização da física na França. É verdade, a gente pode notar isso em livros como O Valor da Ciência, do Poincaré, A Teoria Física, do Pierre Duhem. No entanto, nós precisamos também lembrar que a matematização da filosofia natural é uma forte tendência desde a eclosão daquilo que posteriormente passou a se chamar de ciência moderna. Então, com o afastamento promovido por Galileu e outros do filósofo natural em relação à física aristotélica, a matematização, aquilo que o Alexandre Poiré chama, né, a platonização da física, tornou-se quase como uma regra geral. Obviamente que existem diferenças peculiares, né? Existem peculiaridades em países distintos. O próprio Duhem, a teoria física, chama a atenção para o fato de que, enquanto na França, no século XIX, há uma preocupação muito grande com a teoria, no mundo britânico, e isso vem desde Bacon,
a esfera da técnica é que é predominante. Só que nós não... Então, o Duane fala isso, o William Whewell coloca isso, que na Grã-Bretanha há uma cultura muito maior da experimentação, né? Há um cultivo mais intenso da empiria, da dimensão da técnica. No entanto, o aporte teórico dessa técnica que ocorre no mundo britânico é matemático. E o próprio Newton se filia, digamos assim, a isso que o Poiré chama de metafísica neoplatônica, na medida em que a sua física é uma física matemática. Sua principal obra se chama Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, não à toa. Então, só para fazer essa parte, é bem verdade, há uma matematização forte da física na França, no século XIX, mas isso é uma tendência das ciências da natureza como um todo, a partir desse distanciamento que a filosofia natural protagoniza no século XVI em diante em relação à física aristotélica, não é? Eu acho que o Bachelard vai falar muito disso, né, Gustavo? Bastante. Sim. O Gustavo mergulhou muito nessas águas, né? Mas tem uma pergunta lá, se ainda der tempo, Gustavo, Márcia e Julie, tem uma pergunta lá que eu acho que toca um pouco na questão da filosofia da ciência, uma pergunta do João Francisco, me fugiu aqui agora qual seja a pergunta, mas se der tempo, a Julie puder trazer para a gente. Como o caro apresentador enxerga as críticas de Feyerabend à ciência e suas consequências na construção de uma educação democrática? Bom, Feyerabend é muito interessante, porque não é que ele critica a ciência. O Feyerabend critica a ideia de que existe um método universal na ciência, né? E talvez ele esteja certo nesse sentido, de que o Bachelard vai dizer isso também, antes do Feyerabend, tá? E cada campo científico, cada região de racionalidade, enfim, cada tipo de laboratório, cada campo realmente da pesquisa científica vai exigir uma certa metodologia. Talvez o Feyerabend tenha exagerado quando ele vai dizer que tudo vale, né? Enfim, talvez não. É uma discussão que está em aberto. Agora, como é que a gente pode entender isso do ponto de vista da construção de uma educação democrática? Eu sugeriria pegar essa ideia de que cada região do conhecimento, e mais ainda, cada região existencial do ser humano, cada campo da existência humana, tem o seu próprio conjunto de regras, tem o seu próprio conjunto de valores, tem o seu próprio conjunto de práticas, e alguns desses campos merecem e precisam ser introduzidos na escola. O Dermeval Saviani, que é um educador que eu acho muitíssimo interessante, muito valioso, e que ainda está vivo, a gente pode conversar diretamente com ele. Dermeval Saviani propõe um modelo de educação, um sistema de educação justamente que visa trazer as contribuições de muitos campos da cultura humana para cada jovem. Ele é um pensador da educação marxista, né? Então ele se posiciona ali muito claramente a partir da perspectiva materialista histórica, e ele diz que a função, e ele tem um projeto de ser humano, né? Qual é o homem, a mulher, o estudante que ele imagina saindo da escola? Aquele que conquistou e que trouxe para si mesmo, que se apropriou de todos os campos relevantes da produção humana, da cultura humana, de todos os lugares, de todos os tempos. O que é isso? Ciência, mas também arte, literatura, poesia.
Enfim, como é que a gente pode tornar, então, uma educação democrática, que é um tema relevante para o Demerval Saviani, que a gente pode pegar a partir dessa ideia de que existem diferentes campos que valem a pena, que são relevantes para a formação, para a paideia, né, para a formação do estudante, do ser humano integral. De fato, é trazer isso não se preocupando com um vestibular que, no fundo, é elitista, é a meritocracia da elite. O maior mérito da meritocracia é ter nascido numa família estruturada, numa família que tenha condições de te dar bens culturais, né? Esse é o mérito. A meritocracia existe aí, nesse sentido. Então, se você quiser fazer uma educação realmente democrática, você tem que, e além disso, você tem que apresentar para todos os alunos as grandes conquistas de todos os campos, e todos os tipos de valores, e todas as práticas possíveis que sejam relevantes para a constituição da humanidade em cada ser humano, em cada aluno, da humanidade mesma em cada indivíduo que está saindo da escola. Né? É trazer bar para os alunos estudarem, é trazer a ciência, mas não uma ciência estereotipada que a gente vê na escola, é trazer, de fato, a ciência viva, né? É levar o aluno para o laboratório, constituir laboratórios em cada escola, laboratórios mesmo de física, de química, de biologia, é trazer a grande literatura, e não ficar somente na literatura brasileira e portuguesa, né? Trazer poesia, enfim, realmente dar condições para que cada aluno possa se movimentar nos campos do conhecimento humano, nos campos da cultura humana, como se ele estivesse em casa. Enfim, talvez a gente possa fazer essa associação da ideia do Feyerabend de que existem diferentes possibilidades da gente fazer ciência, talvez a gente possa trazer para o campo da educação via Demerval Saviani dessa maneira, né? Propondo aí uma educação democrática. Por que democrática? Porque vai tornar propriedade de todos os alunos, de todos os jovens, todos eles vão se apropriar, de fato, do que há de mais humano na humanidade. Enfim. Professora Márcia, tem alguma resposta? Professor Vinícius? É uma questão muito boa. Tem mais perguntas da plateia? Júlia? Eu acho, Gustavo, que... Oi, não temos mais perguntas. Eu acho que essa concepção que você traz agora de educação, né, de escola e de educação, lembra muito a concepção que o Einstein desenvolve em alguns textos, inclusive com a Márcia. Nós publicamos um artigo sobre uma educação não utilitarista no ensino de física. Publicamos na revista do Centro Brasileiro de Pesquisas CBPF, né, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, a revista Ciência e Sociedade. Um artigo no qual nós trabalhamos um pouquinho a concepção do Einstein. Ele diz, para que existe escola? Para nos tornar plenamente herdeiros. Porque nós somos herdeiros de direito, mas não de fato. Porque para ser herdeiro, é preciso estar em condições de receber a herança. E que herança é essa? É tudo o que a humanidade já produziu no mundo da cultura, em ciências, artes e letras. É um patrimônio espiritual intangível. Agora, é preciso estar em condições de recebê-lo. Né? E para usar uma figura do Nietzsche, para a gente poder pegar essa lança e jogar ainda mais longe para aqueles que virão. Então, é quando a escola promove essa dialética entre a tradição e a vanguarda. A gente recebe essa herança e isso nos habilita a produzir, a criar. E só para dialogar rapidamente com a questão do Feyerabend, eu também vejo que o que ele faz é uma crítica do cientificismo e de uma ideia ultrapassada naquilo que nós chamamos de filosofia tradicional da ciência, de que haveria uma unidade metodológica, né, que seria uma espécie de grande síntese entre todos os campos do saber. Mas ele é um filósofo da ciência, um entusiasta do conhecimento científico, tanto quanto de outras formas de manifestação da cultura humana. Né?
Tanto que hoje não vou nem dizer um revigoramento, mas há um grande interesse pelo FIRE em outros campos, né? A gente que está aí nessa interface com o pessoal das ciências da natureza, física e tal, vê que ele é estudado, né? Nesse território misto aí, povoado por filósofos e cientistas de todos os campos. E faz uma crítica pontual ao cientificismo, né? Bom, mas é isso, 1h40, batemos todos os recordes, Gustavo. Então, eu vou... Gustavo, olha só, hoje pela primeira vez de alunos, eles são calouros de física, de graduação em física, eles estão ouvindo, eles me mandaram uma mensagem pelo WhatsApp dizendo que estão amando, que eu podia deixar você falando aí 3 horas, que eles vão querer ouvir. Obrigado. Não, mas acho que, infelizmente, a gente tem que parar. Gustavo, muito obrigada, muito obrigada. Você é sensacional, tua fala foi ótima. Obrigado, Márcia. Ceder teu tempo aí, teu conhecimento um pouquinho para a gente. Muito legal. Seria muito legal também se, não sei, posteriormente a gente pudesse desenvolver mais essa discussão, porque não fui só eu que amei, não. Tem muita gente aí dizendo que foi sensacional mesmo, tanto que você vê que a gente está aqui o dobro do tempo do que foi. Obrigada, parabéns pela apresentação. Obrigada para todo mundo que ficou ouvindo a gente aí até agora. Desculpem os percalços com a internet aqui. Desculpe a minha falta de imagem, mas a minha câmera do laptop queimou. Então, sinto muito. Mas, Gustavo, muitíssimo obrigada por tudo aí. Olha, eu agradeço muito a esse convite do meu querido amigo Vinícius. Eu estou com muita saudade, ele está do outro lado do Brasil agora. Então, quando vier a Petrópolis, Vinícius, passa aqui em Teresópolis para a gente tomar um chazinho. Professora Márcia, um prazer enorme conhecê-la. Júlia, muito prazer também. Muito bom, muito obrigado, viu? Gustavo, quando eu for para Teresópolis, com certeza a gente se reúne para um vinho ou para um chá. Perfeito, Márcia, está combinadíssimo. Obrigado, muito bom, muito bom. Obrigado mesmo pela discussão. É uma delícia ter a oportunidade de conversar sobre questões que são importantes de forma aberta, enfim, dizendo o que a gente precisa dizer e ouvindo o que a gente precisa ouvir. Isso é muito bom. Obrigado mesmo pela conversa deliciosa. Muito obrigado, Gustavo, pela presença. Obrigado pela Júlia, obrigado pela Márcia. Nós já fizemos lá, por umas 2 vezes, Gustavo, no Departamento de Física Nuclear e Altas Energias lá da UERJ, onde fica lá a sala do Masterclass, seminários de filosofia da ciência. Então, no próximo, né, que, se Deus quiser, vai acontecer ano que vem, talvez, né, porque esse ano já era, você está mais do que convidado, né? Obrigado. Vou com certeza. Com certeza. Bom, que bom, vou com certeza. Gente, obrigado, viu? Valeu. Bom, tchau. Obrigada, Gustavo, por ter aceitado se reunir com a gente. Obrigada a todo mundo que assistiu a gente. Bom, a nossa próxima live vai ser na quarta-feira que vem, né? Certo? Às 18 horas. Mais informações vão ser publicadas no nosso Instagram, que é CafisUERJ. Não percam, hein? Quarta-feira que vem, professor Alberto Santoro, professor de Física da UERJ, pesquisador do Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, do CERN, e vai falar sobre bolas de gluon. Bom, o Santoro é, com certeza, uma das pessoas que mais incentivou e fez crescer a física de altas energias no Brasil, e ele é um dos especialistas mundiais. Então, realmente, o tema pode parecer meio árido, mas vocês podem ter certeza que vai ser um papo assim, muito legal, tá? Não percam. Legal.
Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Fechou aí, Júlio? Tá ao vivo ainda.